e tudo tal. Como que você vê, se você fosse construir uma aliança pra gente fazer uma reforma política? Séria mesmo, de cabo a rabo, uma reforma legal. Você acha que tem, primeiro, possibilidade da oposição liderar algo nesse sentido? Tem, assim, tem coisas boas que a gente já conseguiu fazer. Acho que na legislatura passada, a gente já fez algumas mudanças importantes que, por exemplo, né, assim, mantiveram o sistema proporcional, que é esse que a gente vota nos candidatos e soma o voto deles por partido, né? Agora quase piorou, queriam fazer o chamado distritão. Eu fiquei sabendo de algo assim. Cara, o que é esse distritão? É assim, digamos, Brasília, né? O Distrito Federal elege 8 deputados federais. Né? O Rio, 46, São Paulo, 70, Brasília, 8, pelo tamanho da população. Você ia pegar os 8 mais votados de Brasília para deputado e ia transformar nos 8 deputados de Brasília. Não importa quantos votos tiveram os outros. Aí, intuitivamente, a gente pensa assim, mas tá certo, os 8 mais votados. Acontece que os 8 mais votados somaram 28% do total de votos. Os outros candidatos que não foram eleitos somaram 72% de votos. Então, 7 em cada 10 votos foram para outros que não aqueles 8. Ou seja, você estaria pegando os votos todos daqueles caras e jogando no lixo. Enquanto que o sistema da gente, ele soma tudo e elege por partido. Às vezes, tem um cara que tem 1 milhão de votos e acaba puxando o outro. Isso acontece em vários partidos, de esquerda, de direita. E é por isso que os caras chamam, sei lá, tiririca. Isso, né? E existe essa distorção? Existe. Mas isso não é a regra. Isso tanto é exceção que a gente sabe os nomes. Né? Aqui em São Paulo, na eleição passada, o próprio Eduardo Bolsonaro puxou um monte de gente. Acontece. Isso, o sistema permite isso. Mas é exceção, não é regra. Não é todo mundo que é eleito por causa de um cara que teve muito voto. Mas essa galera que está sendo puxada, elas também não tiveram quase nenhum voto? Depende. Agora tem uma regra que diz assim, o cara tem que ter pelo menos 10% dos votos para eleger para aquele cargo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo eu não lembro quanto foi o quociente, o número mínimo de votos. Lá no Rio foram 170 mil votos. Então, para o cara ser puxado por alguém, ele tinha que ter tido só ele pelo menos 17 mil votos. Uhum. Mas aí você não acaba elegendo pessoas que tiveram realmente parcelas ínfimas do voto da população, de qualquer forma? É um pouco menos do que se esperaria delas, mas é uma compensação que se faz por... Qual é a lógica desse sistema? Por que ele é o sistema mais usado no mundo, esse sistema proporcional? Porque supostamente os partidos representam visões de mundo. Sim. Uma certa forma de pensar para onde o país deve ir. Supostamente pra caralho. Sim. Aí que tá o problema, assim. Essa é uma disfunção do sistema da gente. O Brasil tem partido demais. Tem. Né? Não é razoável que a gente tenha 30, 35, 25, 20. Eu acho que assim, o que representaria de fato visões diferentes da política no Brasil? 5. Tá, já tá ótimo. 6. Nossa, nem O sei que se é tem isso aí. o interessante é que você tá falando isso, pensa de um... Vamos lá, se a gente fosse fazer uma dicotomia, tu Sim. pensa de um lado e a gente ouviu a mesma coisa de um cara que pensa do outro lado. Então parece ser Consenso. Mas esse cara do outro lado, ele pode discordar em tudo de mim na visão de mundo, mas ele tem uma visão de mundo. Esse cara, que eu posso até imaginar quem é. Mas não importa, se esse cara tem uma visão de mundo, é diferente da minha, mas ele, ou seja, ele representa uma certa visão. Faz sentido ele estar num partido. E o partido dele provavelmente representou isso nas eleições. Entendi. Entendeu? Então, assim, por que a gente concorda nisso? Porque quem é diferente, quem discorda disso, normalmente é de partido que você não sabe o que é. Você sabe o que é o partido desse cara. É Você verdade. pode concordar ou discordar, verdade, mas você sabe o que é. É. As pessoas que votam em mim ou discordam de mim sabem quem eu sou, sabem o que eu defendo, o que o meu partido defende. Agora, a maioria absoluta dos partidos estão no governo hoje e vão estar no governo amanhã. Mesmo sendo os governos completamente diferentes. Isso não tem cabimento. É isso que o eleitor fala, cara, isso é uma brincadeira. É, com certeza. Mas a maioria é assim. É um teatro. Então, acaba sendo interesse, né, Monarca? Interesse, porque o cara tá ali porque ganhou o ministério tal, porque usou a verba tal, porque não sei o quê. Isso desacredita. Aí as pessoas vão ficando enojadas. Pô, mas isso aí que você tá falando pra mim me faz pensar que a gente tem que ter uma reforma que é geralzona. Não dá pra só mudar uma peça do carro, tá ligado? Tem que mudar o carro todo. Essa mudança que a gente fez na última legislatura, ela já está começando a produzir resultados. Ela já diminuiu alguns partidos que não alcançaram a chamada cláusula de desempenho, né? Que alguns chamam de cláusula de barreira, mas o nome mais certo é cláusula de desempenho.
tiveram que ter 1,5% dos votos no Brasil para deputado federal. Na próxima eleição vai subir para 2%. Na eleição seguinte vai subir para 2,5%. Na outra vai subir para 3%. E por enquanto para em 3%. Está previsto chegar até 3%. Quando chegar a 3%, eu acho que a gente vai ter caído de 20 e poucos partidos para uns 10 partidos, 12 partidos. Aí a gente vai precisar ter coragem de fazer aumentar para 3,5%, para 4%, para 4,5% e para 5%. Aí a gente vai chegar a 5 ou 6 partidos. Aí você vai saber que o cara que está no partido... Aí não, é mais difícil ter esses partidos que ficam para cá e para lá, dependendo do governo, igual a rede, né? Que vai pra Será? lá, Eu tendo a acreditar que... Assim, eu espero que você tenha razão. Mas eu tendo a acreditar que a gente vai produzir mais centrão, não vai não? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter, assim, 2 partidos na esquerda, um mais à esquerda e outro de centro-esquerda. Tá. Acho que você vai ter um partido de centro, né, meio que pode até estar num governo ou no outro. Você vai ter um partido de direita, ou centro-direita, e um de bem à direita. Acho que é mais ou menos isso. Seria o ideal. Mais ou menos isso. Que isso, a pessoa vota, não, eu quero votar aqui. E tem uma outra coisa que eu acho que mudaria também, que é o seguinte, a França tem isso, eu acho um negócio bem legal. Você votar primeiro para o executivo e depois para o legislativo. E não tudo no mesmo dia como a gente faz, né? Hoje em dia o cara vota assim, num governo de direita, num deputado de esquerda, num deputado de centro e um presidente de esquerda ou de direita, enfim. Aí quando sai da eleição é aquela confusão. Aí qualquer governo que ganha fala assim, cara, eu tenho que governar com esse Congresso. Só que o Congresso não tem nada a ver com o governo necessariamente, né? Como é que eles fazem na França? Primeiro se elege o presidente lá. Aí quando se elege o presidente, os candidatos a deputado vão para as ruas, fala assim, ó, quer votar num candidato que vai apoiar o presidente fulano? Vota em mim. Ou, eu quero ser deputado de oposição a esse cara que foi eleito. Eu vou lutar contra ele. Vota em mim. Aí o eleitor vota no deputado em função do que ele quer para o país. Eu acho que isso também ajudaria a dar mais nitidez, mais clareza para o eleitor do que ele está votando, entendeu? Em quem que ele está votando, né? Porque senão também só o que está escrito no papel, se o cara analisar só aquilo ali... Isso significa que a gente teria uma... Porque assim, uma das coisas que eu penso, e eu posso estar enganado, é só, sei lá, uma suposição, é que... na verdade é o contrário do que tu falou. Eu queria que todas as eleições, inclusive as para prefeito, para vereador, fosse tudo no mesmo dia, na intenção de economizar dinheiro. Ah, tá. Mas aí veja, você está defendendo tudo no mesmo dia, não é legislativo e executivo. Você está defendendo prefeito, governador e presidente. Tipo, você... Né? Isso é compatível, você pode fazer isso. Pode fazer de 2 anos, né? Não briga com a minha ideia. É porque hoje é 2 anos o espaço. É? É. Mas você não vota o deputado junto com o executivo? Mas aí, aí depois tem eleição para prefeito, para... Então, tinha que deixar o executivo 2 anos... Aí, executivo, eleição do executivo. Depois 2 anos, legislativo. Poderia ser. Poderia ser. Você faz todos os executivos e depois todos os legislativos no mesmo dia. É muito alto o custo da eleição? É alto, é um custo alto, assim, realmente, assim, eu não me lembro exatamente qual é o tamanho do valor que está previsto ali para o TSE seria fazer relevante, 2, 3 bi. Seria relevante economizar esse... Porque assim, a minha proposta, o que eu tô falando aqui não é nem uma proposta, é só uma, sei lá, tirei do... Não, mas tem muita gente que defende isso, que defende a coincidência das eleições. Né? Mas eu não sei se é relevante pro... Tipo, tem realmente um impacto no nosso dinheiro. Não, eu acho que teria, porque você reduziria o gasto, né? Você faria todas as eleições, em vez de eleição a cada 2 anos, você faria a eleição para o legislativo e o executivo no mesmo ano para todos os níveis. Então você teria eleição, digamos, de 4 em 4 anos só. Você não teria aquela eleição do meio. Né? Sim, é uma possibilidade. Outra possibilidade que o Monark está falando é você fazer... executivo, legislativo, né? Descasar o Congresso do executivo. Lá nos Estados Unidos... Isso realmente parece interessante. Eles votam junto para presidente e para o legislativo, mas o mandato do legislativo lá não é de 4 anos, é de 2. Então, no meio do mandato do presidente, eles fazem uma eleição só do legislativo. Então, o mandato do presidente é de 4 anos... e do legislativo é de 2, de forma que se a população também avalia que o Congresso